amados, estamos começando mais um Maranata em Foco, aqui no nosso canal TV Eu Sou Fiel, no canal do YouTube, né? E atendendo aí mais um pedido dos nossos queridos ouvintes, né? Lembrando que você que está nos assistindo pode deixar, não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e também deixar a sua sugestão de tema para nós estarmos debatendo aqui no nosso Maranata em Foco. E atendendo aí a pedido dos nossos ouvintes, vamos estar hoje conversando com o Carlos Santos sobre as melhores opções de trabalho, como é que está essas medidas provisórias aí que foram adotadas pelo governo em meio a toda essa questão dessa crise, desse coronavírus no nosso país, e a gente vai estar conversando com ele, tirando dúvidas, né, sabendo quais são os reflexos dessas medidas, quais são essas medidas, tudo isso aqui dentro do nosso Maranata em Foco de hoje. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou saudar logo aqui o meu querido convidado de hoje, Carlos Santos, ele que é consultor de empresas e atua no mercado contábil aí há mais de 20 anos, né, tem uma vasta experiência aí, eu tenho certeza que vai contribuir e tirar muitas das suas dúvidas. Carlos Santos. Tudo bom, André? Primeiramente eu queria agradecer aí pela participação, pelo convite aí, a Maranata em Foco, o canal TV Sou Fiel, né? Então eu queria primeiramente dizer que o assunto é bem procurado hoje, pelo mercado de trabalho, pelos empreendedores, pelos empregados. A gente vai falar aqui sobre como enfrentar essa crise do lado trabalhista. Então, uma coisa que é bem importante deixar claro é que a gente tem três ferramentas, três recursos hoje, que são os mais usados ao enfrentamento da crise hoje no lado trabalhista. Então, a gente vai ter a medida provisória 927, a gente vai ter a medida provisória 928 e a 936. O que são essas medidas, resumidamente? São medidas propostas pelo governo para manter os postos de trabalho ativos, fazer com que o empregador ele tenha um menor custo aí na passagem dessa pandemia, digamos assim, e fazer com que também o empregado ele não seja prejudicado. Dessas medidas, do que trata especificamente essas medidas provisórias, que tem esse objetivo, né, da questão de evitar a demissão, de evitar o desemprego, né? A gente está vivendo hoje, eu posso dizer que é uma das maiores, se não for a maior crise já existente, tanto na área da saúde, né? Principalmente na área da saúde também, e o reflexo disso também vem dentro da economia, né? A gente já está há quase 40 dias, né? Um pouco mais de 40 dias, nessa paralisação, né, nesse isolamento social total, e isso traz reflexos, né, é óbvio, e a gente gosta sempre de salientar, eu gosto sempre de salientar quando estou conversando com os nossos convidados, que isso é uma medida de extrema importância para evitar a proliferação do vírus, né? A gente bem sabe que a saúde ela não pode sobrepor a economia, mas como também nós sabemos que a saúde e a economia elas andam juntas. Então, uma grande crise na área da saúde automaticamente vai gerar uma crise econômica, que é o que a gente tem visto. Milhares e milhares de pessoas perdendo seus postos de emprego, milhares e milhares de pessoas aí passando necessidades e milhões de pessoas buscando o auxílio emergencial. Então, tudo isso é reflexo da crise econômica, que é reflexo da crise na área da saúde. Por isso que eu falo que as duas andam juntas. Então, tendo em vista tudo isso, o governo criou aí algumas medidas provisórias para a questão trabalhista, para poder tentar manter esse emprego, né, das pessoas que estão empregadas, que essa medida a medida provisória 927, a 928 e a 936. Isso aí eu queria que você explicasse rapidinho como é que funciona, qual é o objetivo dessas medidas e qual é o intuito do governo. Bom, primeiramente a gente sabe que é um momento difícil que a economia passa, né? Você fez uma conexão muito bacana da saúde com a economia, e a gente sabe que todo momento difícil passa, assim como todo momento bom passa, essa crise também vai passar. Então, a ideia do governo é fazer com que nesse período os colaboradores, os empregados não ficassem desamparados, né? E os empregadores também não ficassem numa situação difícil aí frente aí à ausência da receita. Então, o governo instituiu, aí no dia 22 de março, a medida provisória
927. O que é essa medida 927, em resumo, ela estipula? Ela estipula que as relações principalmente as relações entre o empregado e o empregador, devem ser feitas através de acordo individual ou coletivo. E esse cheque em branco entregue através do artigo 2 dessa medida provisória deixou aí muitos empregadores em uma situação favorável de fazer acordos individuais, seja de qualquer natureza, sem ferir os atos constitucionais. Ou seja, foi um cheque em branco entregue aí pelo governo, pelo legislador, para que o empregador pudesse ali fazer qualquer tipo de acordo escrito, desde que não ferisse a Constituição. E esse acordo ele pode sobrepor as normas trabalhistas, podem sobrepor as normas coletivas, podem sobrepor as normas sindicais. Então foi um verdadeiro cheque em branco entregue. Isso pode ser questionado lá na frente pelo Superior Tribunal Federal, por alguns doutrinadores, mas enfim, está vigorando hoje, está dando muito certo, digamos assim, do ponto de vista de acordos, né, para poder suprir a crise. Dois pontos muito importantes dessas medidas provisórias, né, que eu queria pontuar, que são as perguntas dos nossos queridos ouvintes, com relação à questão da suspensão do contrato de trabalho, né, ou seja, a empresa ela pode suspender o contrato de trabalho de um prestador de serviço ou de uma pessoa que esteja contratada pela empresa e automaticamente a pessoa passaria a receber por um período, se não me falha a memória, de 90 dias, ela receberia um auxílio do governo, aí são 3 tipos de percentuais, se não me falha a memória, e tem também a questão da redução de jornada de trabalho com a redução do salário, que também varia de 25% acho que é 50% e 75%, se não me falha a memória. Eu queria só que você explicasse um pouquinho, porque o nosso ouvinte tem um pouco de dúvida com relação como é que o empresário, como é que o empregador, ele pode propor isso e como é que funciona essas duas questões? Bom, André, esses são os 2 principais recursos mais utilizados no Brasil hoje. A suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada. Na suspensão do contrato de trabalho, já está dizendo, não há trabalho, não há pagamento de salário. Na medida provisória 927, existia um telecurso que o governo pagava para o colaborador e ele ficava em casa e aí o patrão não pagava o salário e ele também não tinha também ali o trabalho, ele não realizava o trabalho. Então, com a medida provisória 928, que revogou a medida provisória 927, surgiu ali a ideia de uma nova MP. Para quê? Para regulamentar essa questão, porque o empregado ele ficava completamente desamparado ali na questão de salário. E aí a 936 surgiu, fazendo com que o auxílio emergencial, o programa de auxílio emergencial surgiu com a 936 para poder sanar essas questões. Então, na parte de suspensão, como é que acontece? Hoje, o empregador pode deixar o funcionário em casa, o empregador que não está com atividade, que está parado, que está 100% ali, tendo o seu comércio ali 100% parado, ele pode colocar o empregado em casa, o empregado não vai trabalhar e o empregador ele não vai pagar ali o salário. Quem é que vai pagar esse salário? Quem é que vai pagar essa diferença? O governo hoje, através da medida provisória 936, está dando o auxílio emergencial que refere-se ali a como se fosse um seguro-desemprego. Ou seja, o trabalhador ele vai receber 0,80 do salário que ele receber. Então vai existir os tetos, né, ao qual ele vai consultar dentro desses tetos qual vai ser o recebimento dele baseado no salário dos últimos 3 meses. E também vai ter a questão da redução de jornada. Só para a gente entrar, antes de você entrar, porque os nossos ouvintes acabaram de perguntar aqui, a questão é o seguinte. Hoje, só para a gente fazer uma conta aqui, aquela que a gente chama uma conta de padaria, uma conta bem rápida, porque os nossos ouvintes possam entender. Hoje você tem um empregado que ganha, por exemplo, um salário mínimo, R$1.045. Né? Se ele tiver o contrato suspenso, quanto que ele vai ganhar do governo durante esses próximos 3 meses? Bom, como é que é feita essa conta? Se ele recebe um salário mínimo de R$1.045, digamos assim, ele vai receber do governo 0,80, ou seja, 80% do seu salário. O empregador, ele pode, a título de colaboração, complementar esses 20% e também o trabalhador ele continua ganhando seus benefícios. Por exemplo, se ele tem alimentação, o empregador obrigatoriamente tem que continuar pagando alimentação para ele, todos os benefícios que ele já vinha tendo, mesmo ele estando em casa parado, em isolamento social. Então,
E aí o governo paga 80% e acabou-se. O empregador ele não teria mais nenhuma outra obrigatoriedade de pagar, mas ele pode complementar, se ele quiser, qualquer valor. Não existe um valor pré-estabelecido para ele ajudar aquele colaborador que está em casa. E aquele valor ele também não configura salário, então ele não entra para as verbas rescisórias, de férias, 13º, então é uma ajuda mesmo nesse momento de calamidade. Nessa suspensão existe um teto, né? Existe até um teto, o governo paga, se não me falha a memória, acho que até 1.181, alguma coisa assim, não é isso? Bom, vão existir alguns tetos. Primeiro, se você recebe até R$ 1.599,61, você vai receber 0,80 disso. Se você recebe acima disso, o cálculo muda. Acima desse valor, o que ultrapassar os 1.599,61, aí essa diferença ela é aplicada um percentual de 0,5% e essa diferença o governo soma com 0,80 e vai dar o valor que você tem para pagar. Se você receber acima de 2.666,29, aí você vai para um outro cálculo, que é para você receber o teto. O teto hoje do seguro-desemprego é 1.813. Quando você ultrapassa esse teto, o que ultrapassar, você automaticamente recebe 1.813. Essa é a tabela. Então vamos só para a gente, que os nossos ouvintes os nossos telespectadores possam entender. Se uma pessoa ganha, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, R$3.000 ou R$4.000, ela tem um contrato suspenso por 90 dias, não é isso? Ela vai ganhar no máximo do governo 1.813, e aí fica a critério da empresa pagar ou não, o que, pelo menos pelo que eu tenho visto acontecer, pouquíssimas empresas têm feito, né? Elas têm adotado a questão da suspensão de trabalho, né, através de um acordo individual, porque agora, se não me falha a memória, não é obrigatório mais ter um acordo sindical, antes era obrigatório, agora não é mais, né? Não é isso? Então, o teto máximo, se a pessoa ganha R$3.000, R$4.000, ela vai ganhar no máximo R$1.813 pelos próximos 3 meses. E essa é a questão da suspensão do contrato de trabalho. E a questão da redução de jornada de trabalho e redução de salário. Vamos lá, se você tiver, o empregador que tiver a empresa funcionando só meia jornada, vamos supor que a jornada são de 8 horas, ele vai reduzir ali para 4 horas. Então, você tem 3 tipos de redução de jornada. A primeira redução é de 25%, a segunda é de 50% e a outra é de 70%. Então, você pode reduzir a sua jornada em 3 faixas. Se você reduzir metade, você pagava R$1.000 aquele colaborador e você reduziu metade, você vai pagar ali R$500. Quem que vai pagar a diferença? O governo. O governo ele vai pagar os outros 50% proporcional ao cálculo do seguro-desemprego, que paga 0,80%. Ou seja, se refere a 80% do valor daquela diferença. É sempre isso. Ele nunca paga 100%. E aí o empregador pode pagar a título de complemento ali aquela diferença, pode ajudar ali o colaborador da maneira que ele puder ali, para ele não se sentir desamparado, digamos assim. Carlos, vamos só para a gente, que a gente possa entender. Eu gosto muito da gente usar exemplos com números, né? Números redondos, que fica mais fácil a conta, Sim, sim. a gente fazer a conta. Um trabalhador que ganha R$2.000 tem a sua redução de jornada de trabalho é 50%. E automaticamente a empresa pagaria R$1.000. Isso. O governo entra com quanto e como é que ficaria essa situação desse trabalhador? O governo ele vai entrar com os outros 50%. Só que quando ele entra com esses outros 50% é proporcional ao seguro-desemprego. E o seguro-desemprego ele nunca paga os outros 100% daqueles outros 50%. Ele sempre paga 0,80. Né? E aí você vai para aquela tabela mais uma vez. Se tiver entre os 1.500 e alguma coisa ali, ele vai para 0,80. O que ultrapassar, acrescenta 0,5% em cima do valor do adicional e aí forma o valor. É um cálculo mais feito pelos contadores, digamos assim. Digamos, nesse exemplo do trabalhador que ganha R$2.000, ele ganharia R$1.000 da empresa e mais ou menos aproximadamente em torno de R$800 Perfeito. ali de auxílio do governo do estado, e aí ele tem 12 meses, se não me falha a memória, é 12 meses ou é 3 meses? São 3 meses. São 3 meses e ele tem a A obrigatoriedade... suspensão são 2 e a redução são 3. A suspensão são 2 e a redução são 3 meses e ele tem a obrigatoriedade de permanecer com o trabalhador. Na verdade, são medidas interessantes e muito importantes para poder tentar conter, né, o que a gente tem visto aí nos últimos dias, que é a questão de demissões em massa.
A gente tem visto aí muitas empresas, infelizmente, principalmente o atacado e o varejo, que são empresas que dependem da rotatividade do seu dia a dia ali, o comércio, né? A pessoa que vende, tem uma loja no shopping, por exemplo, tem uma loja na cidade e por conta de tudo, dessa situação está fechada e ela precisa da sua rotatividade, ela infelizmente não está conseguindo manter, né, os seus trabalhadores, mas são medidas aí importantes que vêm para tentar minimizar um pouco o dano econômico que vem passando o nosso país. Eu queria também aproveitar a sua oportunidade aqui e existe alguma medida provisória tramitando ou se já está ativa com relação a créditos para o capital de giro, né? Porque hoje o que falta muito nas empresas, por exemplo, nenhuma empresa tinha um capital de giro, uma reserva de capital ali para poder passar 1, 2, 3 meses fechada e conseguindo ali manter pagar suas despesas. Existe hoje algo nesse tipo circulando no Congresso ou vindo do Executivo? Bom, a gente vai ter as 3 principais linhas de crédito, que a gente acredita que as primeiras partem dos bancos comerciais, aos quais aquele empregador que já vinha trabalhando a sua folha de pagamento ali dentro do próprio banco comercial. Quando eu falo banco comercial, são os 3 principais bancos: Banco Itaú, Banco Santander e o Banco do Bradesco. Então, esses empreendedores já vão ser impactados e beneficiados mais rapidamente com uma linha de crédito já pré-aprovada, digamos assim, eles vão conseguir. Aqueles que vão até os bancos procurarem, nos bancos privados, procurarem as linhas de crédito, eles vão ter um pouco de dificuldade em relação às garantias. Já o segundo nível de linhas de crédito, que são os Bancos Nacionais de Desenvolvimento, BNB, Banco do Nordeste, essas linhas de créditos que receberam injeções do governo, elas também estão muito burocráticas, ou seja, vão existir sempre o entrave da garantia. Então, vai ficar, nesse momento está muito difícil o empreendedor, o empresariado conseguir crédito com essas 2 frentes. E vai existir também uma linha de crédito bem subsidiada, que é o FAMP, que é uma linha de crédito entre o banco, entre o Sebrae, e você vai ter ali a Caixa Econômica e alguns bancos conveniados, dando essas garantias para que você possa, como empreendedor, correr para o Banco Nacional de Desenvolvimento, correr para o BNB, correr para o Banco do Nordeste, já com a garantia pré-estabelecida através do FAMP. E aí você que é empreendedor, você pode ir junto ali a uma agência da Caixa se informar, você pode ligar para o Sebrae para se informar, mas todo o cadastro é feito hoje através do site do Sebrae ou da própria Caixa Econômica, e você faz a solicitação e aguarda que um gerente entre em contato com você para você poder se credenciar para ter a garantia para poder pegar os créditos. Carlos, a gente já está chegando ao final aqui da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de fazer essa pontuação. A gente tem recebido, a nossa produção tem recebido muitas reclamações de empresários da dificuldade, justamente o que você falou, da dificuldade de ter acesso a esse crédito, principalmente nos bancos privados. E quando tem acesso, é uma taxa de juros exorbitante, né? Até porque os bancos privados até hoje esperam uma questão de uma garantia, né, que seria um aporte do governo federal para ter uma garantia ali desses empréstimos para eles poderem aliviar um pouco a exigência e também diminuir a taxa de juros desses empréstimos. Agora, infelizmente, né, uma coisa que nós temos hoje no Brasil, a crise na área da saúde, e essa tem que ser tratada como prioridade. Nós temos uma crise econômica, né, que é oriunda da crise da saúde, né, porque nós estamos aí em isolamento social. Alguns estados, alguns municípios vão ter que fazer aí o lockdown, né, ou seja, que é o fechamento, né, deixando funcionar só os serviços essenciais. E nós estamos também, pelo que a gente tem acompanhado, com uma crise política, que tem afetado a questão econômica. A gente tem visto a boa vontade do ministro da Economia, Paulo Guedes, de tentar implementar algumas questões para poder amenizar o dano e o buraco que a gente sabe que vai ficar nas contas do governo, isso é fato, mas a gente, por conta dessa crise toda política, tem algumas coisas que têm ficado travadas ali no Congresso, não passa. Então, o Brasil hoje está complicado. Nós temos, fora a da saúde, a econômica, e agora essa crise política também que tem interferido muito
na questão econômica, não é isso? É verdade. Nesse momento agora que a gente vive, é importante o empresário, não só o empresário, mas o empregado, manter a calma. Né? Por quê? Primeiramente, do ponto de vista do empresário, ele precisa, nesse momento agora, fazer um planejamento estratégico, cuidar ali do seu caixa, cuidar ali principalmente das provisões, né? Presente, passado e futuro, para entender como é que vai ser o cenário, se preparar para esse cenário, trabalhar o processo de relacionamento com o seu cliente, porque a gente sabe que esse momento difícil vai passar e as relações estão se fragilizando aí, em relação empresário e cliente nesse momento difícil, então você precisa preservar as relações que você tem com o seu cliente, você precisa se renovar, se modelar, você precisa nesse momento trabalhar pensando que se vai passar, a gente precisa passar da melhor forma possível, com a maior redução de danos possível para o nosso negócio e usar as principais ferramentas que você tem no mercado, que é a ferramenta trabalhista, a ferramenta tributária, muitos impostos e obrigações da parte fiscal foram aí diferidas e postergadas, então você precisa procurar o seu contador, você precisa procurar a sua empresa de contabilidade para poder pegar orientações e conseguir ferramentas para que você possa passar por esse momento da melhor forma possível. Carlos Santos, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui no Maranata em Foco, aqui dentro do nosso canal do YouTube TV Eu Sou Fiel. Agradeço aí a sua audiência, que Deus continue abençoando a todos os nossos queridos ouvintes. Eu vou pedir, né, inclusive para a produção, você vai fazer suas considerações finais agora, os agradecimentos, e aí embaixo eu vou pedir para a produção colocar o seu Instagram, para que as pessoas possam entrar em contato com você, alguns empresários, algumas pessoas que queiram tirar mais dúvidas. Na verdade, estou falando isso, não sei nem se pode, né? Se você vai autorizar, mas eu já estou pedindo aí, né? Porque eu sei que tem muitos empresários que estão com dúvidas, que estão quebrando a cabeça. E aí, se a gente puder botar o seu Instagram, fica mais fácil das pessoas conseguirem contactar com você. Fica aí as suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Tranquilo, André. Eu que agradeço aí pelo convite. Né? Quero dizer que está autorizado aí colocar o Instagram. É muito importante que nesse momento todo mundo dê as mãos e tente se ajudar da melhor forma possível. A gente sabe que não é um momento fácil, que a economia, que o país, que o mundo vive. Então é preciso nesse momento a gente fortalecer o mindset empreendedor, fortalecer o processo de manter os postos de trabalho, ajudar, porque assim, o contador ele é o fortalecedor da mente empreendedora. Digamos que a porta de abertura do empreendedorismo no nosso país começa pelo contador. Então é o contador que inicia ali o processo de abertura de planejamento, então é a partir dele que ali a gente vai conseguir manter a saúde das empresas em dia. Tá bom? Obrigado. Tá aí, queridos, esse foi o nosso querido amigo Carlos Santos, né? Espero que nós tenhamos tirado muitas dúvidas, né? Agradeço aí o carinho da audiência de vocês, né? E no próximo Maranata em Foco, nós estaremos com mais um convidado, atendendo mais um pedido aí dos nossos queridos ouvintes. E lembrando, gente, muita gente tem pedido aí para a gente fazer uma série. Aqui nós vamos estar preparando, a produção vai estar preparando uma série de como é que será o mundo pós-pandemia. Eu tenho certeza que o mundo não vai ser o mesmo, muitas coisas vão mudar. Então a gente vai estar preparando isso e muito em breve a gente vai estar fazendo essa série aqui no nosso TV Eu Sou Fiel. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês e até a próxima, se assim o Senhor permitir.